Neste vídeo eu vou identificar 3 tipos de erros que as pessoas costumam cometer na interpretação de argumentos ad hominem. Muitas das vezes as pessoas acusam esse argumento de ser falacioso pelas razões erradas. Há modos certos de você fazer isso e há modos errados de você fazer essas acusações de falaciosidade. Nesse vídeo eu vou identificar 3 modos em que você pode errar na interpretação desse argumento. Então, se você não quiser cometer esse tipo de erro, assista o vídeo que eu vou te mostrar como que você pode fazer isso. Olá, meu nome é Vitor Augusto, eu sou filósofo, eu tenho graduação e mestrado em Filosofia Antiga pela UFG, a Universidade Federal de Goiás, e eu criei esse canal, o Momento Crítico, para suprir o que eu entendo ser uma lacuna de conteúdos de qualidade sobre argumentação aqui no YouTube. Se você é como eu e compartilha desse mesmo interesse por argumentação, ou simplesmente se você está interessado em melhorar sua capacidade de argumentação, em como evitar certos erros de raciocínio, ou como melhor defender o seu ponto de vista, seja em contextos informais, quando você está debatendo com amigos, com pessoas próximas, seja em contextos acadêmicos, quando você precisa escrever um artigo científico, a monografia, a dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado, mas você não sabe qual autor consultar, qual introdução à argumentação você pode utilizar. Então, esse é o canal para você. Faça a sua inscrição e acompanhe os vídeos que eu vou postando aqui, porque eu vou compartilhar tudo que eu sei sobre esse assunto com vocês. O argumento ad hominem tem uma péssima reputação e nisso a gente está de pleno acordo. Se você fizer uma busca aqui no YouTube e assistir outros vídeos que também falem sobre esse argumento, você vai verificar que vários deles, se não a maioria, repete as mesmas acusações sobre esse argumento ser um argumento ruim, irracional e falacioso. Em geral, as pessoas erram na análise e interpretação desse argumento, primeiro porque confundem xingamentos e ofensas com argumentos, ou então porque julgam que a falaciosidade do argumento ad hominem está ligada ao fato dele ser um ataque pessoal e por isso ele sempre seria irrelevante ao assunto que está sendo discutido. E um terceiro tipo de erro consiste em não enxergar ou falhar em observar que há vários tipos de uso ou contextos nos quais esse argumento, o argumento ad hominem, pode ser sim utilizado de forma racional e não falaciosa. Ainda que equivocadas, a repetição constante dessas mesmas acusações sobre o argumento ad hominem ser um péssimo argumento criam uma falsa aparência de que há um consenso entre quem estuda e entende de argumentação de que esse argumento é um péssimo argumento. Mas isso não condiz com o que vários estudiosos disseram sobre esse argumento. Entre os especialistas que têm uma visão diferente da que você pode encontrar aqui no YouTube sobre o argumento ad hominem, você pode encontrar, por exemplo, o Chaim Perelman, que tem um livro que é um clássico de argumentação, traduzido aqui no Brasil, o Tratado da Argumentação. Você pode encontrar também o Douglas Walton, que é um autor muito importante na área de lógica informal, tem muita publicação, autor muito prolífico, e que infelizmente eu acho que faleceu ano passado, mas deixou um legado muito importante sobre argumentação. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo uma lista de várias fontes que você pode ler e consultar e ter uma visão diferente da que você está acostumado. Vamos então para cada um desses erros, eu vou analisar eles e comentar por que eu acho que são erros. Num vídeo para a TV Cultura, em que o Pondé está conversando com a Thaís Oyama, ele compara o argumento ad hominem, na verdade, iguala o argumento ad hominem a uma ofensa pessoal. Esse é um dos principais tipos de erros que as pessoas cometem sobre esse argumento. Em epistemologia, teoria da ciência, do conhecimento, a gente usa a expressão ad hominem. Quando você fala assim, você é um bosta. Hã? Você. Esse erro pode ser explicado de 2 modos. Primeiro, há uma confusão entre 2 níveis de análise. Num primeiro nível de análise, que a gente pode chamar de argumentativo ou lógico, a gente está interessado em examinar os méritos de um argumento. Por exemplo, se as premissas são relevantes para que você aceite a conclusão, se elas tornam
mais prováveis que a conclusão seja verdadeira, se elas dão algum suporte racional para que você aceite essa conclusão. E nesse tipo de análise a gente se ocupa do argumento. Num outro nível de análise, a gente pode criticar o comportamento do argumentador. Só que para fazer isso, a gente usa outros critérios que não exclusivamente argumentativos ou lógicos. Por exemplo, se uma pessoa está se portando de um modo mal educado em um debate, a gente pode criticar sim o comportamento dela, não através de alguma regra ou princípio lógico, mas sim ético ou moral. Essa pessoa está agindo de um modo desrespeitoso. Isso não é um erro argumentativo ou um erro lógico. Outro modo de entender esse erro é o seguinte: falácias, pelo menos no sentido mais tradicional e mais conhecido ou mais aceito desse termo, significa um argumento que aparenta ser melhor do que ele é, mas tem alguma falha. Bem, ofensas não são argumentos, então não podem ser falácias, pelo menos não nesse sentido. Há outros sentidos de falácia, mas esse é o mais aceito. Uma ofensa não é um argumento, é apenas uma alegação. Se eu estou dizendo fulano é mentiroso, fulano é desonesto, isso é só uma alegação, não é um argumento. Não tem uma estrutura mínima de argumento em que você tenha premissas dando um suporte racional para uma conclusão. Então, esse tipo de erro ignora uma diferença básica entre alegações e argumentos. Alegações são aquilo a partir do qual você constrói um argumento, mas as partes, nesse caso, não são iguais ao todo. O segundo tipo de erro consiste em pensar que o argumento ad hominem é sempre irrelevante porque é um ataque pessoal. Um exemplo desse segundo tipo de erro sendo cometido pode ser encontrado aqui no YouTube em um vídeo produzido por um professor de direito, no qual ele diz que um debate é sempre sobre ideias ou argumentos. Bem, parece nobre, parece bonito, né? Mas o problema é que isso é falso. A depender da situação, o assunto pode ser justamente o caráter de uma pessoa, ou então esse caráter pode ser altamente relevante para o que está sendo discutido. Para você notar por que isso é um erro, para você compreender melhor por que se trata de um erro de interpretação, é só você notar o seguinte, que a relevância é uma propriedade ou é uma característica não de algo considerado em si mesmo a partir de qualquer relação ou contexto, mas apenas na sua relação com alguma outra coisa. Então, se o assunto do debate é o caráter de uma pessoa, nada mais natural que esperar que os argumentos também sejam sobre esse caráter e, por conseguinte, esses argumentos serão relevantes ao assunto discutido. Agora, se o assunto não tem nenhuma conexão com esses argumentos sobre o caráter, então o argumento vai ser irrelevante. Vai depender de cada caso. Você tem que julgar caso por caso para determinar se o argumento é relevante ou não. Você vai determinar isso apenas julgando a relação desse argumento com o assunto sendo discutido. Para reforçar esse ponto, eu vou ler 3 trechos de autores que escreveram sobre o argumento ad hominem e mais especificamente sobre esse assunto da relevância. Veja só. Os assuntos pessoais podem ou não ser pertinentes, dependendo do tema da discussão crítica ou do objeto da inquirição. A pauta do diálogo é, enfim, o fator-chave para avaliar a racionalidade ou a falaciosidade de um argumento ad hominem. Em procedimentos de tribunais, por exemplo, é aceitável e frequentemente eficiente chamar a atenção do júri para a falta de credibilidade de uma testemunha e, ao fazer isso, minar as alegações suportadas pelo seu testemunho. Isso pode ser feito exibindo contradições no testemunho dado, mostrando que pelo menos algo do que foi asserido deve ser falso. Como você pode dizer se em determinado caso um argumento ad hominem é falacioso ou não? O ad hominem tende a ser falacioso quando dirige a atenção ab re, ou para longe do assunto considerado. Um ad hominem pode ser legítimo quando a pessoa ou as suas circunstâncias são o assunto. E nesse caso, o argumento ad hominem é ad rem, em relação ao assunto ou coisa discutida.
O terceiro tipo de erro sobre o argumento ad hominem é uma generalização falsa. É simplesmente crer que todo argumento ad hominem, sem exceções, é falacioso. O exemplo que eu dei anteriormente daquele trecho do Erving Koppe em procedimentos de tribunais não é o único caso no qual o argumento ad hominem pode ser utilizado de modo racional e legítimo. As situações nas quais o argumento ad hominem pode ser utilizado de um modo aceitável são variadas, vão desde usos, quando você está se decidindo em alguma questão referente à sua vida pessoal, seja sobre amizades ou até mesmo relacionamentos amorosos, e até mesmo questões dentro do ambiente de trabalho, quando alguém precisa decidir se vai contratar ou não uma pessoa para preencher determinado cargo de trabalho. Em todas essas situações, você parte de premissas a respeito da pessoa, de alguma pessoa, para tomar alguma decisão, para fazer algo em relação àquela pessoa. Se você vai admitir ela no seu convívio pessoal ou se você vai admitir ela na sua empresa ou no seu estabelecimento comercial. Provavelmente você já fez uso dessa forma de raciocínio, só não se deu conta de que você estava raciocinando a partir de um argumento ad hominem. Imagine o seguinte exemplo: você é o responsável por entrevistar possíveis candidatos para o cargo de tesoureiro de uma empresa ou de um partido político. E entre os candidatos que você precisa entrevistar, você sabe que um deles tem um histórico de corrupção, de desvio de verba. Você acha que é falacioso concluir que você não deve contratar essa pessoa ou que provavelmente não é uma boa ideia fazer isso? É claro que você tem que tomar certo cuidado quando você for formular esse tipo de raciocínio. É claro que se uma pessoa mentiu no passado, isso não implica necessariamente que essa mesma pessoa vá mentir no futuro. Mas você ainda pode concluir algo a respeito dessas informações sobre essa pessoa e de um modo não falacioso, de um modo a não cometer um erro de raciocínio. Basta que você tire esse necessariamente e substitua por um qualificativo do tipo provavelmente ou plausivelmente. Então você acha que as informações que você tem a respeito do comportamento passado dessa pessoa dão alguma razão para você acreditar que ela vai repetir esse mesmo comportamento também no futuro. Bem, isso é tudo que eu tinha a dizer sobre o argumento ad hominem, alguns dos erros que acompanham a análise e entendimento desse tipo de argumento. É possível ainda identificar vários outros erros que as pessoas cometem. Por exemplo, as pessoas tendem a achar que o argumento ad hominem somente pode ser utilizado numa forma negativa, né? Ou seja, para atacar alguém. Mas isso não é necessário. Eu posso também partir de informações pessoais a respeito de alguém para concluir algo positivo, para concluir algo que seja favorável a essa pessoa. Por exemplo, que ela tem as características exigidas para ocupar determinado cargo. Então, recapitulando, nesse vídeo eu identifiquei 3 tipos de erros que as pessoas cometem quando falam sobre o argumento ad hominem, quando interpretam ele como sendo falacioso. Esses erros são, primeiro, uma tendência de caricaturizar o argumento ad hominem como se ele fosse equivalente a ofensas e xingamentos. Isso não é verdade. Ofensas e xingamentos não são argumentos, são simples alegações, e alegações são partes de um argumento, mas não são idênticas a um argumento, não são equivalentes a um argumento, é uma relação de parte e todo. Um segundo tipo de erro é achar o seguinte, que o argumento ad hominem, por ser muitas das vezes, ou na maioria das vezes, uma forma de ataque pessoal, bem, concluir disso que ele é um argumento sempre irrelevante e por isso falacioso. Isso está errado também. A depender do assunto que está sendo discutido, o caráter de uma pessoa pode ser o assunto, ou então dados referentes ao caráter dessa pessoa podem ser relevantes para você tomar uma decisão. E o terceiro tipo de erro é pensar que não há nenhuma exceção, que todo o uso do argumento ad hominem é falacioso. Isso não é verdade e eu procurei explicar isso através de algumas observações sobre usos ordinários, usos do dia a dia que a gente faz de argumentos ad hominem, ou seja, argumentos que partam de informações pessoais
para concluir algo a respeito de uma pessoa. Bem, se você não entendeu alguma coisa que eu disse aqui no vídeo, se alguma coisa não ficou clara, posta aí nos comentários a sua dúvida que assim que puder eu respondo ela. Agora, se você conseguiu entender o que eu disse aqui nesse vídeo, então você tem recursos e elementos suficientes para evitar de fazer acusações infundadas de que determinado argumento ad hominem é falacioso, e também você agora pode reconhecer que vários usos desse tipo de argumento não são usos falaciosos. Inclusive que você pode incorporar os usos desse argumento que não são errados ao seu arsenal. Agora que você assistiu esse vídeo, você tem condições de se livrar desse tipo de acusação. Você pode fazer uma série de perguntas ou invocar algumas distinções ou até mesmo dar alguns exemplos que problematizem esse tipo de acusação. Talvez a pessoa que faça esse tipo de acusação não saiba muito bem do que ela está falando. Então você tem condições de problematizar, de mostrar que a acusação dela é infundada. Você pode, por exemplo, perguntar se essa pessoa que está fazendo a acusação sabe o que é falácia, qual noção de falácia que ela está pressupondo para fazer a acusação dela. É muito comum utilizar esse termo de modo arbitrário, ou seja, a pessoa usa esse termo, mas não sabe nem o que ele significa. Você pode também perguntar se ela não está entendendo de modo errado o que é ser relevante, né? Como eu já disse, a relevância de um argumento se decide caso a caso. A depender do que vocês estão discutindo, um argumento referente ao caráter de uma pessoa pode ser altamente relevante. Eu dei alguns exemplos. E você pode trazer esses exemplos também, mostrando que há vários modos de utilizar o argumento ad hominem que não são falaciosos. Então é isso aí. Se você gostou desse conteúdo, desse tipo de enfoque em análise de argumento, em orientações sobre como utilizar um argumento, como evitar de utilizar ele de um modo equivocado, de um modo falacioso. Então deixa aí seu like, deixa algum comentário e, mais importante, se inscreva aí no canal para acompanhar mais vídeos sobre argumentação, que eu vou compartilhar tudo que eu sei sobre esse assunto aqui com vocês.